Todos os erros que a gente comete é pecado? Olha, me fizeram essa pergunta recentemente e eu falei para a pessoa assim, olha, não é. A Bíblia fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Mas não necessariamente que tudo aquilo que não convém é um pecado, é algo assim abominável diante de Deus. A Bíblia fala sobre o conceito de tolice e que muitas vezes a gente toma decisões que vão realmente trazer consequências ruins para a nossa vida, não necessariamente são pecados, mas sim, não é algo que Deus assim se alegra, porque Ele sabe que a gente vai sofrer nesse processo e pode sim nos levar a algum pecado, a depender daquilo que a gente está vivendo. O que eu quero trazer hoje aqui para vocês nesse nosso vídeo é te ajudar a pensar de alguns erros, de algumas coisas que nós cometemos e que pode até não ser pecado, mas que nos atrapalha demais na nossa caminhada com Deus. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Eu espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre as piores decisões que um cristão pode tomar. Eu quero te ajudar aqui a entender que por mais que isso não seja pecado, mas é algo que Deus, Ele nos adverte e fala, olha, tome muito cuidado se você for por esse caminho, por essa direção. É algo que não vai te trazer coisas boas e que pode sim te levar a pecar. Eu quero falar com vocês de 3 decisões que muitas vezes a gente toma e que realmente não contribui em nada para a nossa vida espiritual e para o fortalecimento da nossa fé. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso me apresentar para aqueles que não me conhecem. Muitíssimo prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, saber aquilo que eu tenho produzido, vai aqui no link da descrição, são cursos maravilhosos, super baratinhos, para te ajudar a viver o Evangelho de forma sincera, verdadeira, todos os dias da sua vida. Então, se você ficou curioso, vai aqui no link da descrição, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com o conteúdo que tem por lá, beleza? E se você ainda não deixou aquele seu like, não deixou esse seu joinha abençoado que faz milagre aqui no YouTube, pessoal, por favor, de coração, deixa aqui o seu like, isso me ajuda demais, ajuda muito aqui o YouTube também. Deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, porque aqui ó, tem vídeo novo toda semana, vídeos que te ajudam a estar mais perto de Deus e a entender melhor o Evangelho. Então se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você está achando do tema do vídeo de hoje. Tá fazendo sentido? Tá gostando? Então vamos que vamos falar sobre as piores decisões que um discípulo, que um cristão pode tomar. Então vamos lá, eu quero trazer aqui para vocês uma escritura que fica lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Essa aqui é uma escritura muito profunda, muito pesada. Muitas vertentes teológicas dizem que julgo desigual é um pecado e que se a pessoa está em julgo desigual, essa pessoa nem discípulo, nem cristão é. Eu não sigo muito essa vertente e eu não estou aqui nesse vídeo querendo explicar para vocês especificamente sobre o que é julgo desigual. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer isso com o maior prazer para vocês. Mas, resumidamente, a vertente que eu sigo é que o julgo desigual, ele é um conselho muito sério e muito importante que Deus dá para aqueles que querem viver perto dele. Não é necessariamente pecado você estar em julgo desigual. Muitas pessoas falam que julgo desigual se relaciona não apenas ao relacionamento amoroso com uma pessoa, mas pode ser uma sociedade que você firma com alguém nos negócios ou outras questões assim. Basicamente, as pessoas dizem que estar em julgo desigual é você estar num contrato de longo prazo com alguém que vai estar intimamente relacionado com a sua vida e que vai, de fato, influenciar nas decisões e também na maneira ética e moral que você exerce aqui, as suas atitudes, as suas ações aqui na Terra. Por isso que o pessoal fala que não só o casamento ou o namoro, mas também negócios e coisas assim, estão relacionadas dentro do ensino do julgo desigual. E é interessante aqui a gente só refrisar bem rapidamente que na Bíblia, quando fala de julgo desigual, na maioria das vezes, Deus está tratando com o seu povo Israel,
que se relaciona com outros povos idólatras. Muitas vezes, para você firmar um acordo, né, seja de negócios ou seja de casamento com outros povos, você tinha que sacrificar crianças, você tinha que fazer um acordo de sangue ou fazer coisas muito ruins, negativas e contrárias à Bíblia para que aquele acordo seja selado ou até mesmo para manter esse acordo. Como eu falei, isso vai tanto para casamentos, relacionamentos amorosos, quanto também para negócios e outras questões que aconteciam. Então, quando Paulo ele fala e outras pessoas falam sobre julgo desigual, na maioria das vezes está nessa relação, né, do povo de Israel com outras práticas pagãs de outros povos, que sim, quando você firmava, né, esse contrato com outros povos, você tinha que sim, necessariamente fazer grandes pecados, né, cometer grandes atrocidades para que aquele contrato seja válido, né? Então, a gente hoje, quando a gente fala de julgo desigual, né, muitas vezes falando de sociedade ou de casamento, nada tem a ver com essa realidade que Paulo e outros apóstolos e profetas estão ali lidando na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por isso, né, que quando a gente vê Deus falando sobre o julgo desigual, né, não necessariamente é algo contra a situação de estar em um contrato de longo prazo com alguém, mas é sim o que isso pode acarretar em termos de cair em pecado ou de pecar com essa pessoa, seja um casamento, seja um namoro, seja um sócio ou qualquer outra coisa nesse sentido. O coração que a Bíblia está trazendo aqui pra gente, que é o que Deus fala do Antigo ao Novo Testamento, é tomem cuidado com isso. Não se relacione com pessoas que podem te tirar do caminho justo de Deus. Tenha cuidado com as amizades e contratos que vocês fazem com coisas que vão te fazer pecar e que vão te arrastar para um caminho que não é o caminho da luz, não é o caminho que eu separei para vocês. E é aqui que entra essa pergunta dessa escritura, né? Pois o que tem de comum justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? E a Bíblia não está falando, olha, você está em pecado por fazer isso. Mas a Bíblia está falando, olha, onde você acha que essa relação vai dar? Como que você vai conseguir ali, né, costurar a justiça com a maldade ou a luz com as trevas? Tome muito cuidado. É um grande conselho que Deus nos dá. É uma grande advertência. Tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Essa relação de julgo desigual pode ser negativa para a sua vida. Por isso, tome cuidado. Não se relacione com pessoas assim, especialmente pessoas que vão te levar por um caminho de pecado e especialmente em situações onde você é forçado a pecar. E aqui trazendo, né, para além dos contratos, para além dos casamentos, muitas vezes você está numa relação de trabalho, por exemplo, onde o seu chefe te força a mentir, a manipular documentos, a fazer coisas que são idôneas, né, que não são idôneas, que não são boas ali, que são ilegais. E aí você está ali, né, nesse contexto, e isso, por mais que não seja um casamento, um namoro ou uma sociedade, mas você está ali sim, dentro daquele contrato de patrão e empregado, sendo levado a pecar. Nós, como cristãos, nosso papel é ser sal e luz e buscar transformar a realidade da qual estamos fazendo parte. Mas muitas vezes isso não é possível devido a esses acordos que nós possuímos. E aí Deus ele fala, tome muito cuidado. É melhor, né, você não se envolver com essas pessoas ou com esse tipo de coisa do que você vir a pecar várias e várias vezes, se afastando de mim, se distanciando da minha verdade, da minha vontade. Então Deus ele dá aqui um conselho. Fala, se você quer estar perto de mim, se rodeie de coisas boas, esteja próximo de coisas positivas que vão te levar para Deus e se afaste de certas situações que podem te levar ao caminho do mal. Viver em julgo desigual traz sim muitas dificuldades para a fé cristã. Isso não significa que você não pode ser um discípulo, ser justo, ser santo nessa situação e agir da maneira que Cristo agiria nessas diferentes relações. Mas como Deus ele fala, como a Bíblia fala aqui, o conselho que ele nos dá é que não tem muita necessidade. Se você pode escolher, né, por não estar numa situação de julgo desigual, que não seja, né, que não se coloque nessa situação. Porque são dificuldades, a vida, né? A vida cristã naturalmente já traz tanta dificuldade, porque que a gente vai querer ter mais ainda. Então são pensamentos para a gente ter. Não quero aqui julgar, apontar dedos ou culpar pessoas, mas eu acho que é importante a gente pensar, nossa, não é uma boa decisão, né? Se eu tenho a possibilidade de não estar nesse tipo de relação, nossa, que eu confio em Deus, Deus vai me guiar para outros lugares e eu vou fazer coisas melhores, né? E achar pessoas e situações onde eu posso professar melhor a minha
a fé e crescer mais com Deus. Então tudo isso são questões, são delicadas. Quando a gente fala de julgo desigual, estamos falando de caso a caso, né? Se eu, quando pastoreio a minha igreja, eu vou caso a caso tentando ajudar. Eu estou trazendo aqui para vocês um pensamento geral sobre um dos conselhos muito importantes que a Bíblia nos dá, de não misturar trevas e luz, né? E de não estar ali nesse tipo de relação com pessoas que não acreditam e não têm a fé em Jesus Cristo. Então, esse é um pensamento. Outra decisão, né, difícil que a gente pode cometer é da escritura que fala lá em Hebreus 10, capítulo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Outra grande decisão que muitos de nós tomamos e que realmente, a Bíblia não está falando aqui que é pecado fazer isso, mas é algo muito perigoso para a nossa fé. É deixar de se reunir com a igreja, é deixar de estar ali envolvido com o corpo, deixar de fazer parte de uma comunidade. Isso, né, é muito perigoso para a nossa fé. A gente vê, né, que a Bíblia traz Satanás como um leão. Ele está ali rugindo, procurando a quem possa devorar. Eu já até fiz um vídeo falando sobre como Satanás ele trabalha e como que essa analogia do leão é tão importante para a nossa vida, para a gente poder se preparar espiritualmente. Vou deixar esse vídeo aqui no card para vocês darem uma olhada. Mas quando a Bíblia fala que Satanás é como um leão, ele está ali, ó, buscando, né, aqueles que estão fracos, aqueles que estão distantes, aqueles que estão desconectados do corpo. Animais que se afastam do rebanho, que se afastam da manada, né, são aqueles que os leões focam. Então é muito importante você entender, se você está há muito tempo longe de uma comunidade, não está vivendo aquilo que a Bíblia traz como uns aos outros, né, esses relacionamentos de uns aos outros, muito provavelmente você vai se enfraquecer no médio e longo prazo. Cristão que vive a sua fé como se fosse o lobo solitário, né, o Zorro ali, né, esse cristão não vai estar permitindo não só, né, que Deus use a sua vida para ajudar outros, como também não vai permitir que outros te ajudem, que outros estejam ali sendo sal e luz na sua vida, te ajudando a crescer no reino de Deus, no entendimento do reino de Deus e do próprio Cristo. Então é importantíssimo a gente tomar uma decisão de não deixar de se reunir como igreja. Isso é muito importante para a nossa fé. E eu sei, né, que quando eu falo isso, muitos de vocês podem estar pensando, Caio, mas você não entende. Eu fui muito machucado pela minha igreja, eu não consigo estar mais naquele local que é tóxico, com uma religiosidade muito ruim e todas as outras questões, né, de liderança e tal, que me fazem mal e que na verdade me afastam mais de Deus. Eu tô melhor assistindo cultos online na minha casa do que participando dessa comunidade. Olha, eu já fiz um vídeo aqui também falando para vocês sobre igrejas idólatras, igrejas que têm uma cultura religiosa muito tóxica, e eu vou colocar aqui no card para você dar uma olhada, para te ajudar também nesse entendimento. Mas, para além disso, eu quero te trazer um livro, né, que eu acho que pode muito contribuir se você está passando por essa situação de dor, né? Eu acho que é isso que realmente a gente sente, né? Essa dor. E esse livro é Uma Igreja Chamada Toth, né? Um livro maravilhoso. É um livro que traz bastante traumas, questões que pessoas viveram em diferentes comunidades. E esse livro, ele não traz um peso no sentido de que, nossa, a igreja acabou, né? A igreja não vale mais nada, não presta nada, que é o que eu vejo muitos autores às vezes fazendo. Mas esse livro traz uma vertente de esperança, traz ali pensamentos que nos ajudem a focar na centralidade do Evangelho, na graça de Deus e como que nós podemos construir uma cultura saudável de igreja, tanto, né, na comunidade quanto na nossa vida individual, pessoal, para ajudar que essa comunidade seja uma boa comunidade, uma comunidade de fé. Eu te encorajo a ler esse livro se você está passando por alguma dor e que essa dor te levou a se afastar da igreja. Olha, de verdade, não deixe de se reunir como igreja. Talvez Deus não vai te levar para a mesma comunidade que você fazia parte, mas continue procurando. Continue orando. Eu já até fiz um vídeo também dando algumas dicas e alguns passos do que você pode fazer ao procurar uma comunidade, ao procurar uma igreja. Então eu espero que as dicas que eu falo nesse vídeo
possam te direcionar para você achar uma comunidade saudável, uma comunidade que vai te ajudar, que vai ser, né, realmente ali um grupo que vai te fortalecer na fé. Então esse é um grande conselho. Não é que seja pecado você não estar na igreja, mas de verdade, se você está nessa situação, isso não é bom para a sua vida. Tem coisas que a gente aprende com Deus, tem coisas que a gente aprende com o Espírito Santo e que aprende sobre Jesus apenas nesses relacionamentos uns aos outros. É no serviço, é na comunhão, é nos conflitos, é nos diálogos, é nos sermões, é nesse momento de adoração comunitária, nas orações, no jejum, nas vigílias que a gente faz juntos. Isso tem muito poder, isso é cristianismo. Não dá pra gente viver o cristianismo isolado de uma igreja, de um corpo, né, isolado de Cristo, né, que é composto pelas pessoas que fazem parte da igreja. Então isso é muito importante da gente pensar. E por fim, né, uma última decisão assim que às vezes a gente toma e que prejudica muito a nossa fé é o deixar de servir. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Para mim, essa escritura é muito poderosa, porque se tem uma coisa que transforma o nosso coração e nos faz parecer mais com Cristo, é a disciplina espiritual do serviço. No serviço, a gente aprende um dos valores mais importantes de Cristo, que é a humildade. É no serviço que a gente se esvazia, é no serviço que a gente se entrega pelo outro, é no serviço que a gente ouve, que a gente tem empatia. Se a gente deixa de servir as pessoas, a gente deixa de ser como Cristo. Foi isso que Cristo veio fazer na terra. Ele veio servir. Veio, por meio do serviço, trazer vida para as pessoas. Muitas vezes a gente deixa de servir porque já servimos demais, ou porque estamos cansados, ou porque alguém nos machucou, ou porque ninguém valorizou o meu serviço, e a nossa resposta humana para isso é: não vou servir mais, já era, não quero mais saber de servir ninguém. Isso é uma resposta que não vem de Deus. Deus nos chama a se achegar a Ele, a se conectar com o seu coração, a entender o que é o serviço, a entender o que é a humildade, a entender que estamos aqui derramando sangue, literalmente, uns pelos outros e pela causa de Cristo. E isso tem muito valor. Não deixe de servir. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem um talento, cada um de nós vai servir em diferentes frentes. Alguns vão servir mais crianças, outros mais a terceira idade. Alguns vão servir fazendo comida, outros vão servir limpando a igreja ou a casa ou onde quer que seja. Alguns vão servir pregando, outros vão servir de joelho no chão orando. Mas todos nós, todos que são discípulos de Cristo, são chamados a servir. Ah, Caio, é pecado não servir? Olha, a Bíblia não fala que é pecado, mas tantas coisas que a gente deixa de crescer com Deus e de viver com o Espírito Santo porque nós não estamos servindo, que meu conselho para você: não deixe de servir. Então, meus amigos, essas são as 3 piores decisões que eu vejo que muitas vezes a gente toma por questões da vida mesmo, né? Questões que às vezes vêm e surgem e que nem sempre nos trazem para perto de Deus. Não estou falando que você está em pecado, que você é uma pessoa terrível se você está vivendo uma dessas coisas. Esse aqui não é o ponto, não é um ponto de culpa, de julgamento, mas é um encorajamento. Um encorajamento para você olhar para aquilo que você está vivendo e pensar: como eu posso estar mais perto de Deus e viver mais a imagem e semelhança de Cristo? Poxa, sirva mais. Isso é importante. Não deixe de servir, né? Não deixe de ser como Cristo. Não deixe de se reunir como comunidade de fé, de se reunir como igreja, de estar próximo de pessoas onde você desafia e é desafiado na sua jornada com Deus. E também, se você está ali, né, dentro de um relacionamento, que pode ser um relacionamento amoroso, um relacionamento contratual, profissional, alguma coisa assim, ore muito a Deus. Pense se Deus está te levando para talvez sair desse relacionamento. Como eu falei, cada caso é um caso. Se você está casado, é outra história, é outra questão. Não vou entrar aqui nessa seara, como eu falei, esse não é o propósito do vídeo. Meu propósito desse vídeo é você orar,
pensar nessas coisas, porque o que mais Deus quer é que nós nos aproximemos dele, é que nós estejamos perto dele e que a gente esteja vivendo, né, com verdade, com intensidade, aquilo que ele nos chamou para fazer. Então, meus amigos, orem sobre isso, pensem sobre isso, peçam conselhos sobre isso, conversem com seus amigos, com seus pastores sobre isso e busquem, na medida do possível, se voltar a Deus cada vez mais para viver aquilo que Deus te chamou para viver, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não esqueça de comentar também, deixa aqui seus comentários o que você achou desse vídeo e eu te vejo na próxima. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.